Pai, exorta, consola, edifica, restaura e continua, Senhor, falando conosco. É o que nós te pedimos, ó Pai, o que nós cremos. E a igreja aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, recebam todos a doce e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que trouxe Bíblia, 2 Reis, capítulo 13 e versículo de número 14. Nós iremos ler o verso 14, 15 e 16. 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Deus abençoe. Pastor Marcelo Peçanha, obrigado pelo convite. Deus seja louvado pela sua vida, os obreiros, Deus abençoe. Queridos, e você ainda que não adquiriu o nosso livro, está aqui, nosso primeiro livro, fala sobre figueira, videira e oliveira, e o nosso livro, O Poder do Evangelho. São 2 livros extraordinários. Você que não adquiriu ainda, no final do culto, só nos procurar, tá bom? 2 Reis 13, 14. Quantos acharam? Diga amém. Está escrito assim: E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: toma um arco e uma flecha. E tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. Vamos ler até o 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá, até os consumir. E você diz amém? Toma os vossos assentos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto extraordinário. Elias é o profeta dos 7 grandes milagres. Elias é o profeta dos 7 grandes milagres. Quando falamos de profeta no Antigo Testamento, é impossível não lembrar do profeta Elias, porque Elias tinha cara de profeta, Elias tinha estereótipo de profeta, Elias andava como profeta, ele tinha personalidade de profeta. Elias era um profeta completo. Isso é tão verdade que quando João Batista veio, alguns pensavam que João Batista fosse Elias, porque eles tinham verdadeiramente características de profeta. E é interessante que o ministério de Elias, quando chega ao final, quando está perto do final, Deus vai dizer para o Elias, para o próprio profeta Elias, para levantar um sucessor. Elias vai até um certo vilarejo, um pequeno vilarejo, e vê um moço chamado Eliseu arando a terra sobre 12 juntas de boi. O texto bíblico diz que ele vai arrancar a capa, vai passar sobre Eliseu, e a partir desse momento, Eliseu vai seguir o profeta Elias. O texto bíblico diz que faltando dias de Deus tirar Elias da terra, de Deus tomar Elias para si, Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: o Senhor está perto de me tirar, de me levar. Então, aonde eu for, você olha, você vai, porque o Senhor irá me tirar. A partir desse momento, os olhos de Eliseu vai ficar fitos em Elias. Aonde Elias vai, Eliseu está olhando. Aonde o profeta vai, Eliseu está seguindo. De repente, Deus cumpre a promessa e leva Elias para si.
vai descer uma carruagem de fogo do céu, vai separar Elias de Eliseu. De repente o texto bíblico diz que vai vir um redemoinho de fogo e vai levar Elias ao céu. Eliseu está embaixo olhando aquela cena, a capa de Elias desce sobre os pés de Eliseu. É interessante que Elias vai subir com a capa, e a capa cai de cima de Elias para Eliseu. Elias poderia dar logo a capa, a unção para Eliseu e dizer: o Senhor vai me levar, eu já vou te entregar. Não, o texto bíblico diz que Elias sobe com a capa e a capa cai para Eliseu. Pregador, por que a capa cai para Eliseu? Porque a capa aqui significa ministério. Sabe por que ele sobe com a capa e a capa cai de cima para baixo? Porque ministério não começa na terra, ministério começa no céu. É por isso que a capa cai de cima para baixo. Quando a capa caiu, a Bíblia diz que Eliseu vestiu a capa que era de Elias. E o texto bíblico diz que a unção que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. E para você dar um grito de glória que eu não vou te enfadar, Elias foi o profeta dos 7 grandes milagres. E Eliseu vai virar o profeta dos 14 grandes milagres. Eu vou repetir, Elias era o profeta dos 7 grandes milagres, Eliseu virou o profeta dos 14 grandes milagres, porque aonde a unção de Deus chega, a prosperidade dobrada também chega. Alguém deu grito de glória. Aonde a unção de Deus chega, a prosperidade dobrada também chega. Quando eu cheguei nesse culto, eu senti um clima de glória. É a unção de Deus. Aonde a unção de Deus está, o triste sai alegre. Aonde a unção de Deus está, o depressivo é liberto da depressão. Aonde a unção de Deus está, o doente é curado. Aonde a unção de Deus está, o enfermo, ele vê a cura. Aonde a unção de Deus está, o possesso, ele vê a libertação, porque isso que a unção de Deus faz. O texto bíblico diz que a unção de Elias agora repousa sobre Eliseu. E vão lá que eu não vou te enfadar. E se Elias viveu 7 milagres, Eliseu vai viver 14 grandes milagres. Pregadores, quais foram os milagres operados por Eliseu? Eu não sei se vai dar tempo, mas o primeiro milagre de Eliseu: assim, quando a capa caiu, ele veste a capa, e está escrito que ele foi diante do rio Jordão, que o profeta Elias abriu com a capa. Eliseu agora pega a capa e vai diante do rio Jordão, encosta a capa e o Jordão vai se abrir. Porque para quem tem unção, o Jordão vai ter que se abrir. O Jordão vai ter que se abrir. Eu não sei qual é o mar que está fechado diante de você, mas Deus me trouxe nesse culto para te dizer que para quem tem unção, o Jordão vai ter que se abrir. Segundo milagre de Eliseu: as fontes de águas de Jericó estavam amargas. Quando as fontes ficaram amargas, disseram: chama o profeta que andava com Elias e que abriu o Jordão. O sucessor, quem? Eliseu. Chamaram Eliseu. Eliseu chegou e falou: cadê as fontes? Levaram ele até as fontes. Ele falou: traga-me um prato de sal. Ele ora sobre o prato, joga o sal nas fontes amargas. Agora é para você dar glória. E o texto bíblico diz que as fontes amargas se tornaram doces. Porque para quem tem unção, toda amargura vai ter que ir embora. Ora machéria. Para quem tem unção, pastor,
pastor, obreiros, a amargura vai ter que ir embora. O terceiro milagre de Eliseu, de repente, quando Eliseu vestiu a capa de Elias e operou esses dois milagres, os jovens que eram fã de Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: não é possível, esse não vai ser profeta nunca, porque se Elias era um profeta completo, na contramão Eliseu não tinha cara de profeta, Eliseu não tinha personalidade de profeta, Eliseu não tinha aquela cara fechada que Elias tinha, ele era totalmente contrário de Elias. É por isso que eles irão olhar para Eliseu e vai dizer: não é possível, ele não tem personalidade, não tem jeito de profeta. Mas quando Eliseu abriu a boca, uma ursa saiu e devorou os 42 que estavam dizendo que Eliseu não tinha personalidade de profeta, porque para quem tem unção não precisa falar, é a unção que fala sobre quem tem ela. A unção de Deus vai falar na sua vida. Para quem tem unção, uma porta fechada vai ter que se abrir. Para quem tem unção, os inimigos que se levantaram vai ter que ir embora. Só quem tem unção, levante a mão, abra a boca e dá glória. O quarto milagre de Eliseu, vamos embora. O texto bíblico diz que os reis irão para a guerra. Quando chega no meio do vale, faltou água. Os reis começam a morrer no vale. Os animais começam a padecer no vale. A gente vai morrer aqui. Alguém vai dizer: tem um profeta, Oramaia, o sucessor de Elias. Ele foi em fontes amargas e as fontes se tornaram doces. Ele encostou a capa no mar, no rio, e o rio teve que se abrir. Chama ele. E Eliseu veio pelo caminho de Edom. Quando ele chegou no vale, ele olhou para os profetas e falou: vocês estão me olhando? Fica me olhando não. Cava poços nesse vale, que esse vale vai dar água. Cava poços nesse vale. Se tiver alguém para dar glória, que esse vale vai dar água. Cava poços nesse vale, que esse vale vai dar água. Eu não sei qual é o vale que você está, mas para quem tem unção de Deus, o vale vai ter que dar água. O quinto milagre de Eliseu: multiplicou o azeite da viúva. Só que o segredo está aqui. Declara-me o que você tem em casa. Não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. A botija era pequena, mas aonde a unção de Deus chega, Oramaia, o que é pequeno, Deus também usa. Escuta, e Deus gosta de usar coisas que todo mundo acha que é pequenas. Na mão de Arão, Deus usou uma vara. Na mão de Moisés, Deus usou um cajado. Na mão de Davi, Deus usou uma funda. Na mão de Abigail, Deus usou um cesto. Na mão de Paulo, Deus usou um lenço. E o próprio Cristo usou a cruz do Calvário. O sexto milagre de Eliseu. Vamos embora. Ressuscitou o filho da sunamita. Porque para quem tem unção de Deus, a morte vai ter que ir embora. Vamos embora. O sétimo milagre de Eliseu. Tinha 100 homens e só tinha 20 pães. Olharam para Eliseu e falaram: Eliseu, se 20 se alimentar, 80 fica sem. Eliseu falou: ninguém toca nos pães. Ele apresentou os 20 pães e o texto bíblico diz: e os 100 homens se alimentaram e sobrou pão. Porque para quem tem unção de Deus, a prosperidade também chega.
O oitavo milagre de Eliseu, ele fez o machado flutuar. O profeta, quando viu o machado que caiu nas águas, o profeta olhou para Eliseu e falou: ai meu senhor, porque era emprestado. Eliseu olhou para ele e falou: aonde foi que caiu? Foi por aqui, profeta. Pastor, agora para a igreja dar um grito de glória. Foi por aqui, profeta. Onde foi que caiu? Foi por aqui, profeta. Escuta, quem deixou o machado cair apresenta o problema, mas Eliseu resolve o problema. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma geração que só apresenta problema, mas eu estou pregando para uma geração que tem unção, que resolve problema. O nono milagre de Eliseu: levaram uma panela até Eliseu, cheio de ervas, o cheiro era bom, parece que iria saciar a fome, mas quando alguém levou na boca, era venenoso. E o profeta gritou: tem veneno na panela. Tem um rolo aqui para a igreja dar o maior grito de glória agora. O texto bíblico diz que a panela tinha veneno, mas o profeta comeu e não morreu. Porque quem tem unção de Deus pode até comer o veneno, mas não morre. O veneno não mata. Se cumpre aquilo que Jesus falou: se beberes coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Cadê quem tem unção? Cadê quem tem unção? O 10º milagre de Eliseu, vamos embora. Curou Naamã da lepra. Só que Eliseu falou assim: ô Naamã, mergulha no Jordão. Quando o servo veio dizendo: Eliseu mandou você mergulhar, ele falou: vai pelo mesmo caminho que você veio e fala para o profeta que tem uma banda e tem um farpá, rios de águas quentes. Ele mandou descer logo no Jordão. Logo o Jordão tem águas claras e tem águas quentes. Logo o Jordão que as águas são escuras. Aí o profeta falou: diga para ele que é no Jordão mesmo. Porque a geração Abana e Farpá tem cara de crente, mas não é crente. Anda como crente, mas não é crente. Fala como crente, mas não é crente. A geração Abana e Farpá, pastor, ela tem coragem de dar R$500 numa camisa de time, mas quando dá R$50 na igreja reclama. É geração Abana e Farpá. Mas eu não vim pregar para a geração Abana e Farpá. Eu vim pregar para a geração Jordão. A geração Abana e Farpá são águas claras e quentes, mas não cura ninguém. O Jordão não tem aparência, mas se descer leproso, sobe com a pele limpa, sobe sarado. O 12º milagre de Eliseu: ele profetizou a fome em Samaria, mas também profetizou o fim dela. O 12º milagre de Eliseu. Agora é para a igreja dar um grito de glória. Cercaram a casa de Eliseu. Ele saiu para fora. Quando ele saiu, Deus cegou o exército na porta do profeta. Porque para quem tem unção, os inimigos não vão conseguir te tocar. O 13º milagre de Eliseu. Para a gente finalizar. Eliseu pegou o exército e levou para fora de Samaria. E nunca mais eles entrou em Samaria. Agora é pustocha. O 14º milagre de Eliseu. Eliseu morreu vendo 13 milagres. Faltou o 14º para a unção ser dobrada. Quando Eliseu morreu, sepultaram ele em uma sepultura rasa. E não fecharam a tampa.
E esse negócio de colocar alguém em sepultura rasa e não fechar a tampa, simboliza vergonha. Porque quando você lembra dos faraós, da sepultura, das catatumbas, você lembra de uma grandeza. Porque morrer com um grande túmulo significa honra, mas morrer com um pequeno túmulo significa desonra. Então o diabo falou: se eu não envergonhei ele na vida, vou envergonhar na morte. Colocaram uma sepultura rasa. Agora é para você dar um grito de glória. E não fecharam uma tampa. Aí os demônios se reuniu no inferno com Satanás. E está dizendo: peguei Eliseu agora. Coloquei ele numa sepultura rasa, sem muita beleza. E não fecharam uma tampa. Aí Deus falou: fica vendo, Satanás. De repente, no meio da guerra, pegaram o corpo de um morto e estão arrastando. Quando chegaram na sepultura de Eliseu, jogaram o corpo do morto. Quando tocou nos ossos de Eliseu, o morto voltou à vida. Porque para quem tem unção, até o morto vai ter que ressuscitar. Só quem pode dar glória, quem pode dar glória, quem pode dar glória. E você sabe o que é interessante? Que o texto bíblico diz que na sepultura de Eliseu só havia ossos. O morto não tocou na carne, tocou nos ossos. Porque a unção de Eliseu não está na carne, a unção de Eliseu está nos ossos. Uramaia. Pregador, e qual é a diferença de unção na carne para unção nos ossos? Quem tem unção na carne, a unção é passageira. Dá glória hoje, mas não dá glória amanhã. Vem na igreja hoje, mas não vem no próximo culto. É unção na carne. Quem tem unção na carne, a unção é passageira. Mas quem tem unção nos ossos, a unção é constante. Dá glória hoje, mas dá glória amanhã também. Vem no culto hoje, mas vem no próximo culto também. Adora hoje, adora em casa, adora na rua também. Só quem tem unção nos ossos, só quem tem unção nos ossos. Escuta, esse profeta dos 14 milagres, que era uma potência em Israel, ele vai envelhecer. E além de envelhecer, 2 Reis 13:14 diz que ele vai adoecer. Esse profeta, ele vai envelhecer e ele vai adoecer antes de morrer. O profeta que era uma potência, os cabelos irão ficar brancos. A força vai embora. A vitalidade do profeta foi embora. E Eliseu agora está velho e está doente. E eu não vou te enfadar. Pastor, você vai falar com o senhor, vai falar com os obreiros. Quando Eliseu envelheceu e adoeceu, abandonaram Eliseu. O profeta dos 14 grandes milagres, no final da sua vida, vai ficar velho e doente e sozinho. O povo de Jericó, que viu Eliseu saneando, sarando as águas amargas, não vai lembrar de Eliseu. A sunamita, que Eliseu profetizou o filho, e depois profetizou que o filho voltasse à vida, não vai lembrar de Eliseu. O profeta que Eliseu fez o machado flutuar, não vai lembrar de Eliseu. A viúva que foi procurar Eliseu, dizendo: meu marido era homem de Deus, nem ela e nem os filhos irá lembrar de Eliseu. O profeta vai ficar velho e vai ficar doente. Porque a fase da velhice e da doença chega para todos. E nessa fase, abandonaram o profeta. Eliseu está dentro de casa, velho e doente. Mas tem um rei chamado Jeoás, que ele vai lembrar da unção que repousava sobre Eliseu. Olha para alguém, diga para ele: Deus vai usar alguém para lembrar de você. Deus vai usar alguém para lembrar de você. Quem sabe eu estou pregando para alguém
que você já orou muito por alguém, que você já ajudou muito alguém, mas agora você está na fase que o profeta está sem força e está doente. Mas nessa fase, Joás lembrou de Eliseu. Ele falou: cadê Eliseu? E alguém vai dizer: Eliseu está sozinho, está velho, está doente, eu não vou te fadar. Aí de repente Joás vai, chega na casa de Eliseu, vai bater na porta. Eliseu levanta, velho, com os cabelos brancos, a vitalidade foi embora, andando lentamente. Eliseu vai abrir a porta. Joás vai olhar para Eliseu e vai dizer: meu pai, tu era como os carros de Israel e os seus cavaleiros. Quando Joás vê Eliseu naquela situação, Joás não vai acreditar, porque Eliseu era uma potência, era um profeta poderosíssimo, era um profeta que Deus usava nas águas, era o profeta que Deus usava no fogo. Só que agora o profeta está velho e está doente. Só que agora é para você dar glória. Eliseu está velho, está doente, mas a unção permanece a mesma. Uramaia, a unção permanece a mesma. Porque, escuta, o tempo altera o corpo, o tempo altera a estética, o tempo altera a beleza, mas o tempo não altera a unção. A unção permanece a mesma. A unção permanece a mesma. A unção permanece a mesma. Escuta, e esse texto nos ensina uma lição, e eu não vou te enfadar. Qual é a lição, pregador? Ele olha para Eliseu, vê Eliseu velho e doente. Ele vai olhar para Eliseu e vai dizer: tu era como os carros de Israel e seus cavaleiros. Olha agora como o Senhor está. Ele vai começar a chorar, mas a unção permanece a mesma. E esse texto nos revela algo poderoso. Sabe por que a nossa geração tem que respeitar a geração que se passou, a mais velha? Porque a gente tem a força, mas a geração mais velha, a experiência. Ele vai olhar, pastor, para Eliseu e vai dizer: tu era como os carros de Israel e os seus cavaleiros. E agora, quem vai livrar Israel das mãos dos assírios? O Senhor está velho, está doente. Eu finalizo agora. Eliseu vai dar um sorriso, vai dizer: entra, Joás. O Senhor está velho, está doente, como agora vai ser? Fica tranquilo, pega um arco e pega uma flecha. Pega um arco e pega uma flecha. Ele vai olhar para Eliseu e vai dizer: Eliseu, o que um arco e uma flecha vai fazer contra os nossos inimigos? Se você entender isso aqui agora, você entendeu tudo. O seu milagre está aqui. O que um arco, Eliseu, e uma flecha vai fazer contra os nossos inimigos? Um arco e uma flecha só. Eliseu falou: só pega o arco e só pega a flecha. Vai na janela e mira para o oriente. Joás vai pegar o arco e vai pegar uma flecha e vai mirar para o oriente. Pregador, mas é um arco, é uma flecha e é um homem. Mas Deus não precisa de muito, Deus só precisa de um.
Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Na casa de Jacó, Deus levantou José. Jeremias falou: Senhor, eu sou apenas uma criança, nem falar eu sei. Deus olhou para ele e falou: não digas que tu não sabes falar, porque eu colocarei palavras na sua boca. Na casa de Jessé, Deus levantou Davi. No vale de ossos secos, Deus não levou 10, nem 12, nem 5, nem 3. Deus só levou um. Oramaia. Uramacham daramaia. O Espírito levou Jesus para o deserto. Ele foi sozinho. Satanás apareceu. Ele olhou para Satanás e ganhou de Satanás sozinho. E falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um. E você é esse que Deus precisa. Pega o arco e pega a flecha, porque Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Quando ele pegou o arco, pegou a flecha e apontou para o Oriente. Pregador, por que o Oriente? Tem um rolo aqui. Porque é no Oriente que o sol nasce e se põe. Eu finalizo agora. Quando Eliseu está dizendo aponta a flecha para o Oriente, é Eliseu dizendo: a partir de hoje, cada vez que o sol nascer e cada vez que o sol se opor, você está com a flecha do livramento. Atira a flecha. Ele atira a flecha. A flecha vai. Aí Eliseu vai dizer: agora pega uma flecha e fere a terra. Porque cada vez que você ferir a terra, é os inimigos sendo derrotados. Só que o Joás tem um problema. Ele pega a flecha e só fura 3 vezes. Eliseu olhou para ele e falou: era para você ferir mais. Porque cada vez que você ferisse a terra, os inimigos seriam consumidos até Deus o consumir. Mas agora você só feriu a metade. Mas essa igreja, a IMS Serra, nesse culto, vai ferir a terra até os inimigos ser consumidos. Não vai ter demônios, não vai ter porta fechada, não vai ter correntes, não vai ter cadeados, não vai ter nada que vai ficar de pé diante da igreja. A igreja vai vencer sobre os inimigos. Fica de pé. Fica de pé. Oramai chorabacala maraxéria. Rei dei cantoremai choreplai rederia. Alamaia. Os inimigos serão consumidos nessa noite. Eu não sei quais são os inimigos que está se levantando contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu lar. Mas nesse culto, Deus vai consumir os inimigos. Deus vai consumir os inimigos. Deus vai consumir os inimigos. Eu quero orar por você. Eu passo para o pastor agora. Senhor Deus e Senhor Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua igreja está diante do Senhor nesse culto, nessa quinta-feira, acreditando, Jesus, que nenhum mal pode ficar de pé diante dessa igreja, porque essa igreja tem unção de Deus, essa igreja tem poder de Deus, essa igreja tem graça de Deus, essa igreja tem virtude de Deus, essa igreja tem unção de Deus. Recebe agora a flecha do livramento, recebe a flecha do livramento, recebe a flecha do livramento.